E aí pessoal, tudo bem? Bom, gravando então mais um vídeo, né, referente ao nosso assunto atual, tá? Bom, então o nosso assunto atualmente é o pré-modernismo, tá? Então é o primeiro assunto, digamos assim, já desse ano. O assunto anterior, que era no caso, o simbolismo, ele foi uma espécie de retomada do ano passado, uma revisão, né? Então esse assunto atual, então agora o pré-modernismo, já é o assunto de terceiro ano, certo? Bom, pré-modernismo, tá? Bom, primeiro lugar, o nome dele, olha só, ele já tem uma particularidade, né? Porque o nome dele, ele é dado em função de um outro período literário. Olha, pré-modernismo. Então, o prefixo pré quer dizer uma coisa que vem antes, né? Então, o pré quer dizer algo que veio antes do modernismo. Então, olha só, foi dado um nome, né, a um momento, né, digamos assim, a esse período literário, um nome em referência a outro período literário. Veja que ele não tem um nome próprio. Tá? Então, só por isso aí já é um caso muito peculiar. Tá? Então, o pré-modernismo, tá? ele, ele compreende ali as primeiras 2 décadas do século XX, tá? E ele é, na verdade, um período de transição entre a literatura do final do século XIX, né, e depois o modernismo, que vai ter início lá em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Tá? Então, o pré-modernismo, em primeiro lugar, ele não é uma escola literária, tá? Ele não tem qualquer tipo de referência de criação artística. Ele é apenas um período de transição entre, então, a literatura aquela do final do século XIX, que a gente tinha ali o parnasianismo, o simbolismo, o realismo, o naturalismo, tá? E para uma literatura depois totalmente inovadora, que é a do modernismo, tá? Então é um período de transição. Então não existe ali qualquer tipo de concepção de criação artística, tá? Bom, então, o que de importante, digamos assim, aconteceu digamos, nesse lapso de tempo, né? Que é compreendido no pré-modernismo. Tá? Então, nós tivemos ali alguns nomes destacados, tanto na prosa quanto na poesia. A gente teve na prosa o Euclides da Cunha, nós tivemos o Lima Barreto, Graça Aranha, tá? Basicamente os principais nomes, né? Euclides da Cunha, Graça Aranha, Lima Barreto e Monteiro Lobato também. Tá? Assim, os principais nomes do pré-modernismo, no caso em prosa. Na poesia, o nome assim de relevância é o Augusto dos Anjos, né? Enfim, um nome também muito um poeta muito sui generis na nossa história da literatura, né? Enfim, depois eu vou comentar sobre o Augusto dos Anjos ali em outro vídeo, certo? Mas então entendendo, pré-modernismo é esse período de transição. Então, no pré-modernismo, uma coisa que vai assim ficar muito clara é a intenção de mostrar a realidade do Brasil, tá? Digamos aquilo que talvez que não fosse tratado, né? O Brasil que não era mostrado, tá? Então de repente do atraso, o Brasil do atraso, aquelas pessoas que viviam numa situação mais difícil, né? Como a gente vai ver, por exemplo, o Monteiro Lobato, né? Que a gente vai ver que ele trata muito isso lá nos seus contos do Urupês, né? Com a figura do Jeca, né? Do Jeca Tatu. O, o Lima Barreto também, né? Nos seus romances. No caso também o Graça Aranha, né? A questão da imigração. E também, no caso, o outro escritor
Então, o Euclides da Cunha, né, com a Guerra de Canudos. Tá? Então, esses escritores tinham uma ideia de mostrar um Brasil que não era mostrado, tá? Que muitas vezes talvez que as pessoas desconheciam, né? Que era esse Brasil atrasado, né? Com pessoas vivendo situações muito difíceis, né? Então, essa basicamente era a marca maior, né? Dos escritores do pré-modernismo. Na prosa. Na poesia, Augusto dos Anjos, aí já é um caso assim, é difícil até de enquadrar ele, né? Ele tem elementos, enfim, ainda simbolistas, parnasiano, ele tem já elementos que poderiam ser já talvez até modernistas, né? Algo muito além do seu tempo, tá? Mas enfim, aí no outro vídeo eu vou comentar isso, certo? Bom, então a ideia basicamente era essa, tá? Do pré-modernismo. Certo, pessoal? Então tá. Até mais.